Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Silvio Costa, hipnoterapeuta, e hoje eu quero conversar sobre um assunto bem interessante. Um cliente estava bom, ainda está, que ainda não trabalhamos isso, ele está com um problema de falta de libido, falta de excitação sexual com a própria esposa, né? E até mesmo questionou se o casamento dele não teria acabado por conta disso. E eu falei para ele, cara, isso é uma coisa que você treina, isso você pode fazer até mesmo fora da hipnose, né? Senão todo mundo teria que ser hipnotizado para manter o tesão no casamento. E ele se admirou quando eu falei que eu tenho um relacionamento com a minha esposa de quase 30 anos e nós estamos em um momento onde nosso tesão um pelo outro está muito alto. A gente transa com bastante frequência e de uma maneira muito legal, muito satisfatória, né? Então, ele pergunta, pô, mas como é que você consegue, durante 30 anos, manter o tesão pela mesma mulher? Porque uma das coisas que ele questionou é que ele estava sentindo atração por outras mulheres. Bom, com relação à atração por outras pessoas, é uma coisa que tem até uma explicação científica, né? Eu já falei em alguns momentos sobre o efeito de Coolidge. O efeito Coolidge é aquele que é o princípio da novidade, né? Onde foram feitas já pesquisas e quando aparece uma novidade, quando aparece um parceiro diferente daquele com quem ele está acostumado a manter relações, parceiro, parceira, né? Isso estimula, né? Claro, existe aquela curiosidade natural, existe aquele como será, como é que não é, como vai ser na hora e tal. Isso naturalmente cria um estímulo. Mas com relação à mesma pessoa, como é que você mantém esse tesão pela mesma pessoa durante tanto tempo? Bom, um dos grandes inimigos e que eu já vi acontecer com alguma frequência aqui na clínica é o problema da pornografia. Cara, a pornografia, ela acaba com tesão de qualquer relacionamento. E isso é uma coisa que acontece a nível cerebral. Porque o estímulo que ela te promove, já baseado no efeito de Coolidge, né, da novidade, da coisa diferente, da pessoa diferente, você sabe que esses caras que promovem filmes, né, filmes mentirosos, criam um cenário totalmente fora da realidade. E a estimulação, a excitação provocada no seu cérebro pela pornografia é muito mais alto do que a estimulação real. Bom, aí começa o problema. Se na pornografia você tem uma estimulação alta, você vai para uma relação normal, comparando, ela está muito mais baixa e você acha que perdeu o tesão na pessoa. A pornografia tem isso. E tem um detalhe interessante ainda. O vício na pornografia, e muitas vezes acompanha ele, quase sempre acompanha ele, o vício de masturbação, o vício na pornografia, ele gera tolerância, assim como a cocaína, por exemplo. Então, conforme a pessoa vai fazendo uso, cada vez ela precisa de estímulos mais fortes e aí até o ponto que ela começa a necessitar de estímulos altamente bizarros, né? Totalmente fora da realidade. Quanto mais próximo ele está do estímulo bizarro, mais longe ele está da realidade da esposa. Então isso é um elemento que destrói o tesão em qualquer relacionamento. Você fica vendo o filme só com aquelas modelos preparadas e ainda tem os ajustes de câmera e tudo aquilo para dar um efeito superdimensionado, né, cara? Diferente da realidade. E o segundo, que você mesmo às vezes se boicota. Como você se boicota? Cara, se você tem uma esposa, primeira coisa, né? Isso aí em qualquer situação, não só no relacionamento com a esposa. Foque no ponto positivo da pessoa. Então, se você, e para o sexo também vale isso. Ora, se você tem uma esposa que tem ali uma celulite ou uma estria, como qualquer pessoa está sujeita a ter, isso é uma coisa normal que acontece.
Cara, se você foca naquilo, aquilo começa a te saltar os olhos, aquilo começa a te incomodar mais. Ele olha para a mulher e fala assim, pô, lá, cheio de celulite, pô, que coisa horrorosa. Aí começa a olhar para a menininha na rua e admirar as menininhas que não têm celulite. Cara, você está jogando contra o teu patrimônio. Agora, se você olha nos atributos físicos dela que são mais atraentes a você, cara, você vai reforçar o tesão para essa pessoa. Então, se ela tem pernas bonitas, tem seios bonitos, cara, foca naquilo. E não é só na hora da relação. Você vai estimulando isso. Então, por exemplo, se você tem uma mulher com pernas bonitas e ela bota um short, você pode admirar as pernas dela, fazer um elogio sincero a ela, ou até mesmo fazer para você mesmo. Nossa, minha esposa tem as pernas deliciosas, lindas, né? Isso vai, aí sim é um trabalho de auto-hipnose. Agora, se você começar a fazer isso, nossa, minha mulher tá caída, minha mulher tá gorda, minha mulher tá com celulite, porra, bicho. Você também está fazendo auto-hipnose para derrubar o seu tesão por ela. Então, apreciar ela de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, tá? É claro, se a pessoa tem em determinada parte do corpo celulites ou tem uma barriguinha, não sei o quê, você não vai chegar ali e inventar assim, sua barriga é chapadinha. Cara, se não é, não inventa. Aí tá mais para deboche, né? Mas se a esposa tem uma barriguinha, mas tem tantos pontos bons, cara, você pode relevar aquilo, né? Como eu mesmo falo, como é que eu vou reclamar da barriguinha da minha esposa se eu tenho uma barrigona? Né? Ela tem pode ter uma barriguinha e isso não vai me incomodar, isso não vai fazer. Ali é claro, apesar de eu sempre falar que sexo e amor são duas coisas distintas, né? Você pode amar uma pessoa e não ter tesão, e você pode ter tesão em outra e não amar. Justamente o que acontece na pornografia. Mas apesar disso, quando você tem a relação sexual com a pessoa com quem você realmente ama, a relação fica mais prazerosa assim. Quando você compartilha da sua intimidade, do seu momento de prazer com essa pessoa que é amada. E não com qualquer pessoa que você encontrou na noite vai dar uma transa e vai sair fora para nunca mais ver, ou para ver e se livrar depois. Então existe sim aquele lado amoroso que influencia no tesão do relacionamento. Tá? E é claro, trabalhe a favor dele e nunca contra. Não consuma pornografia. Não consuma outros modos de prazer sexual sem ser aquele com a sua companheira, com o seu companheiro. E estimule, elogie sempre que puder ela de uma maneira sincera. Aliás, como eu já falei mais uma vez, isso é uma coisa que você deve fazer com todas as pessoas. Elogie sinceramente os pontos positivos da pessoa. No caso da sua esposa, os atributos físicos dela. E trabalhe com autoafirmações positivas acerca do corpo dela e também da pessoa maravilhosa que ela é na sua vida. Assim, você vai chegar no tempo de relacionamento que eu tenho com bastante tesão, com bastante vontade, com um relacionamento muito legal. Beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque deve ter te agradado, o conteúdo deve ter sido legal. Então, dá uma força pra gente, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que gostaria de receber esse conteúdo. Se você está vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, tá? Dá o seu like. E se quiser conversar mais sobre o assunto, se você tem alguma disfunção sexual, aliás, já tive muitos clientes aqui com disfunção sexual por causa de ansiedade, entre em contato com a gente, o WhatsApp está aqui embaixo. Tá legal? Um abraço, até a próxima.